Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21, e depois 2 Crônica, capítulo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou em tudo. E trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Capítulo 33 agora. Outro rei. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante dos deuses, diante de todos os exércitos celestes, e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e os que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis e decretos e ordenanças por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso Deus enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Vamos ler até o 11 e depois a gente continua aqui. Tem mais versículos para frente para ler. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te amamos e glorificamos o teu nome, e sabemos, ó Pai querido, que precisamos do Senhor. Precisamos da tua presença, precisamos, ó Pai querido, da tua palavra, de ouvir a tua voz, de sermos guiados pelo teu Espírito, de sermos orientados por ti. Então fala conosco, Senhor, nessa noite. Deus, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Nós estamos aqui num período aqui dos reis de Judá, né? Judá era o reino do sul. Israel tinha sido dividido. Após o reinado de Salomão, veio o seu filho Roboão reinar. E Roboão, ele teve a oportunidade de buscar conselhos, ele foi lá e buscou os conselhos dos mais velhos. Ele não achou agradável o conselho dos mais velhos, foi lá e buscou o conselho dos mais novos.
E daí os mais novos falaram assim: olha, se o dedo do seu pai era pesado sobre eles, diga que o seu dedo mínimo é mais pesado do que o do seu pai. E essa foi a resposta que deu para o povo de Israel naquele momento em que eles estavam cobrando de Roboão, falando que Salomão tinha colocado cargas, serviço muito pesado para a nação de Israel. E daí então ali houve uma divisão entre a nação de Israel e se formou o reino do sul e o reino do norte, sendo que 10 tribos formou o reino do norte, que se chamava Israel, e 2 tribos, que é a tribo de Judá e de Benjamim, formavam o reino do sul. E esses 2 reis que eu acabei de ler agora aqui, Ezequias e o seu filho Manassés, os 2 pertenciam à nação de Judá. Depois da divisão dos reinos em Israel, nunca em Israel se levantou um rei que temesse ao Senhor e que buscasse ao Senhor. Somente na nação de Judá haviam reis que em algum momento serviram ao Senhor. Se você ler a história nos livros de crônicas e nos livros de reis, você vai perceber que alguns reis começaram muito bem servindo ao Senhor, e lá no fim da sua história eles tropeçaram e caíram de alguma forma na sua busca e no seu retorno em adoração ao Senhor. Você vai ver alguns reis como esse que nós acabamos de ler, que era Manassés, que ele começou muito mal o seu reinado, só que vai ter uma transformação na sua história. E a história desses reis, elas têm muito a ver conosco, porque nós fazemos parte de um governo. Eles eram reis, né, das nações, da nação de Israel e da nação de Judá, só que eles participavam de um reino, o reino de Deus. Deus, ele tinha separado um povo para eles, Deus era senhor deles, né, ali, por mais que eles eram representantes do povo, quem governava sobre o desejo do governo sobre a nação de Israel era que Deus governasse, eles apenas fossem seus representantes. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Nós vemos Deus governando a vida de Abraão e fazendo dele um representante para as nações, dizendo: ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Daí depois nós vamos ver ali com Isaac, vamos ver com Jacó, vamos ver a nação formada ali através de Jacó, Israel. Nós vamos ver ali Deus levantando o seu servo Moisés, depois vamos ver Josué, depois vamos ver ali os juízes, né? Vamos usar os nomes mais fáceis: Sansão, Jefité, Gideão. Samuel foi o último juiz, entrou o governo ali, Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Josafá, e por aí vai, vários reis, né, que estiveram ali na nação, em que Deus desejava usá-los, para que eles fossem governados por Deus. Israel vivia numa monarquia, mas quem desejava governar aquela monarquia era Deus. Deus desejava governar, tanto é que você vai ver ali na história de Israel um rei chamado Saul, em que Deus ele pede para que ele obedecesse, e ele foi lá e sacrificou. Se você olhar quando Deus ele diz para Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, como ele gostaria que tivesse o rei, você vai ver que em todos os momentos o rei devia depender de Deus. Vai falar assim que o rei não podia ter muitos cavalos, ou seja, ele não podia ter muitos cavalos porque naquele tempo o que comandava os carros de guerra eram puxados por cavalos. Então, ou seja, Deus era quem iria à frente deles nas batalhas. Então, se eles tivessem muitos cavalos, eles iam confiar na força do seu braço, no seu poder, e falar: olha o tamanho do meu exército, e provavelmente pereceriam. Foi o que aconteceu na vida de Davi. Davi mandou fazer um censo e ver quantas pessoas eu tenho no meu exército. E a palavra do Senhor diz que ali o Senhor repreendeu através dos seus servos, ali do seu general, e depois repreendeu ali através do profeta, e depois veio um jugo tão grande sobre a nação de Israel, que houve ali, acho que não lembro se foi 13 ou 14 mil mortos dos soldados de Israel. E daí Davi ele teve que correr ali para um lugar onde o anjo do Senhor estava com a espada, e ele ofertou ao Senhor ali uma adoração, ali um sacrifício ao Senhor. E é um texto que nós conhecemos, que ele fala assim: ó, eu não darei nada ao Senhor que não me tenha um preço, que não me custe. E daí Davi ele oferta ao Senhor, e ali o anjo do Senhor guarda a espada. Ou seja, o rei sempre tinha que
obedecer à voz de Deus e confiar no Senhor e não na força do seu braço. Outra coisa que Deus fala através de Moisés é que o rei tinha que ter a palavra do Senhor com ele, né? Diz assim: olha, guarda, faça uma cópia do livro da lei e deixe com o rei, porque ele vai ter que meditar. O rei, ele não podia criar novas leis, né? Ele não fazia novos decretos, porque Deus já tinha estabelecido uma lei. Deus é que governava a nação de Israel, já tinha uma lei estabelecida. Então o desejo de Deus é que ele governasse sobre a nação de Israel. E agora o que isso tem a ver comigo e com você? Porque o desejo de Deus é que Ele governe as nossas vidas. Deus, Ele já deixou a sua lei estabelecida para nós aqui na palavra de Deus. Deus já deixou aqui na sua palavra a maneira em que Ele deseja que nós possamos viver. Ele já deixou um manual de vida, a maneira correta de viver. Se nós olharmos no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós, né, assim, aquele que roubava não roube mais. Né? Ou seja, aquele que andava em pecado não peque mais. Ele vai falar assim: olha, agora que você, né, aquele que se irava, não fique mais irado, não ande mais irado. Ou seja, né, os nossos sentimentos e as nossas ações, Cristo, ele tem aqui um molde correto para as nossas vidas. E agora nós nos encontramos aqui, eu li história de dois reis. Uma foi de Ezequias e uma foi de seu filho Manassés. Ezequias, quando começou a reinar, ele veio de um período de reinado do seu pai. O seu pai foi um péssimo rei na nação de Israel, na nação de Judá. Ele governou, ele sacrificou ídolos, ele sacrificou os irmãos de Ezequias no fogo. E Ezequias, quando começou a governar, ele olhou para a nação de Judá, ele olhou para o templo, e a primeira coisa que ele fez foi separar novamente os sacerdotes e os levitas. E ele falou para que eles pudessem se consagrar, porque naquele ano ele desejava celebrar a Páscoa, coisa que já não era celebrada há muito tempo na nação de Judá e de Israel. Ezequias, ele começa a governar e ele começa o quê? Reestabelecer as ordenanças do Senhor no seu governo. E daí a palavra do Senhor que ele começou a destruir os altares que foram levantados ao longo dos anos. Ele começou a destruir altares. Nós vamos olhar na Bíblia que existiam dois homens lá no livro de Gênesis. Um homem era Nimrod. Ele queria ser o maior homem da terra. E ele foi um dos homens que estavam construindo a Torre de Babel, porque ele queria fazer o seu nome grande. Ele queria construir grandes edificações para que todos pudessem ver e falar: quem foi que fez? Foi Nimrod. A Bíblia vai dizer assim: ele queria fazer o seu nome grande. Daí depois dessa história você vai ver o nome de um homem chamado Abrão. E a Bíblia vai dizer que ele não era um homem que construía coisas grandes. Abraão foi um homem que construía altares. Por onde ele passava, ele construía altares ao Senhor. A nação de Israel, ela foi criada ali através de Abraão, entendendo que existia apenas um Deus a ser buscado e adorado, e somente a esse Deus era feito altares. Só que a nação de Israel e de Judá foi se desviando de forma tão grande, que foram trazendo as coisas das outras nações para dentro de Israel. Nós vemos isso, né, logo quando o povo sai do Egito, eles constroem um bezerro de ouro. Nós vemos isso em diversos momentos da palavra de Deus. E aqui Ezequias, ele começou o seu reinado, o seu governo lutando contra isso. Ele estava destruindo os altares aos outros deuses e erguendo altares para Deus. Eu e você, antes de conhecermos a Jesus, nós tínhamos diversos outros altares em nossas vidas. Nós tínhamos outras coisas que nós colocávamos em prioridade em relação a que Deus representa hoje para as nossas vidas. Né, o pastor Valdineres, ele dizia que ele gostava das bandas de rock, né, e ele era fã mesmo, né? Eu olhando não consigo imaginar, mas
né? A gente não consegue, mas ele era fã de ir atrás da onde eles estavam hospedados para conseguir autógrafo, né? E aqueles eram um dos seus ídolos, né? Naquela época, naquela geração, né? Eu gostava, eles vão falar que eu gosto de sertanejo, né? Mas eu gostava de rap e eu ficava atrás, na minha adolescência ali, ficava atrás das bandas de rap, não, dos grupos de rap, olha, falando banda, né? Dos grupos de rap que tinha naquele tempo, ouvia, comprava CD, minha casa ficava cheia, ficava ouvindo bem alto, atrapalhava os vizinhos, né? Porque era algo que eu gostava e parecia que para mim fazia muito bem naquele momento, e eram as coisas que eu buscava, né? E em alguns outros momentos, né, a gente colocava os nossos hobbies, os nossos desejos, colocava à frente do Senhor. Algumas pessoas colocavam o seu trabalho na frente do Senhor, porque falavam assim: eu consigo tudo isso na força do meu braço, do meu intelecto, e tudo que eu conquistei é porque eu me esforcei para fazer, ninguém me ajudou, eu fui lá por mérito próprio, né? E se torna o seu próprio Deus, e cria o seu próprio altar, dizendo que tudo que eu faço vem de mim e de mim mesmo, né? Quantos altares nós criamos, quantas circunstâncias, né? Pessoas que criam altares na outra pessoa, em Deus, aos seus pais, sua namorada, sua esposa, né? Colocam ela num patamar que não é o patamar dela, porque o lugar mais elevado das nossas vidas sempre tem que ser Deus. Sempre tem que ser Deus. E a nação de Judá ali estava cercada por altares, porque as pessoas estavam recorrendo a outros deuses, estavam vivendo algum problema. Né, é igual hoje nós vemos, né, quando se fala das imagens dos ídolos da Igreja Católica, cada um tem um certo propósito, né? Então, tem até para achar as coisas, né? O São Longuinho que eles dizem, né? Tá perdido, dá 3 pulinhos para São Longuinho que ele resolve, né? E o tempo, né, lá no tempo de Judá, provavelmente eles estavam olhando assim, precisa de tal coisa, tem o altar do Deus fulano. Precisa de tal coisa, tem o altar de Deus ciclano. Precisa de tal coisa, tem tal altar. E eles não estavam olhando para o altar do Deus de toda a terra, que tudo criou. Eles tinham o templo, ao qual a palavra do Senhor tinha dito, que se eles olhassem para aquele templo e clamassem ao Senhor, o Senhor os responderia. E eles estavam negligenciando aquilo que Deus tinha colocado no meio da nação de Judá. E daí o rei Ezequias, o que ele faz? Ele começa a governar e ele começa a restaurar isso. Ele começa a restaurar os valores de Deus no meio daquela geração. E hoje, a igreja de hoje, ela está restaurando os valores de Deus nessa geração. A igreja de hoje, ela está restaurando os valores de Deus. E a igreja, depois que nós sairmos aqui, ela vai continuar restaurando os valores de Deus, porque ela vai continuar pregando o reino de Deus no meio de ao redor, e ao seu redor vai ter diversos incrédulos. Você sempre vê ali na palavra do Senhor, né, dizendo assim que, igual aqui, que eles começaram a seguir o padrão das nações de fora. A igreja de Deus, eu falo a igreja, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, aqueles que destruíram os altares que antes eram importantes para ele, mas hoje eles rejeitam porque encontraram que Jesus é o Senhor da vida deles. Hoje eles sabem que o socorro que eles tanto precisam, a igreja sabe, é Jesus. Hoje eles sabem que o fim da sua vida é a salvação em Cristo Jesus. Sabe que Ele que tem poder para curar, para libertar, para salvar. Ele que tem poder para restaurar a história, converter o coração dos pais aos filhos. Eu estou falando dessa igreja, eu não estou falando de uma forma banal. Essa igreja, ela é a igreja que está restabelecendo altares neste mundo. Eu e você somos as pessoas que estão restabelecendo altares, enquanto o mundo está indo na contramão, e pessoas inseridas no meio da igreja estão indo na contramão. Eu e você estamos indo na mão, em que nós destruímos altares que não são de Deus e erguemos o altar do Senhor. Aonde vamos? E daí quando as pessoas vão falar assim, mas por que você é assim tão chato? Né? Porque hoje é assim, né?
Hoje assim não, já tem um bom tempo que é assim. Ah, você é tão chato, você não se diverte, você não faz isso, não faz aquilo. Porque eles acham que a diversão é fazer aquilo que todo mundo faz. A minha diversão é poder saber que eu tenho um Senhor que me salvou, que me libertou, e que quando eu estou na presença dEle eu posso saltar de prazer e de alegria, e eu não preciso ser moldado pelo pensamento deste mundo para me satisfazer na alegria. Eu não preciso de bebida alcoólica para ser alegre, eu não preciso de fumar algo para ser alegre, eu não preciso de vestes deste mundo para ser alegre. O que eu preciso é que Cristo habite em mim, para transbordar a alegria dEle por onde eu passo. E hoje dentro da igreja, existe diversas pessoas inseridas nela, tentando trazer os valores do mundo, para que nós possamos ser um pouquinho mais legais e atrair as pessoas. Foi assim que a nação de Israel sucumbiu. Foi assim que a nação de Judá sucumbiu. Porque quando Moisés subiu ao monte, e daí ele ficou lá 40 dias, o povo começou a dizer: Moisés já morreu, a gente precisa, pega esse ouro e faça-nos deuses, porque o Deus de Moisés já nos abandonou faz tempo. E as pessoas na carência de Deus estão levantando altares dentro da igreja. E os altares, meus irmãos, alguns altares são outros ministros, outros pastores, alguns altares são cantores. Nós estamos colocando pessoas num patamar de Deus. Quando nós vamos buscar a presença de Deus, nós falamos isso, já falo há um bom tempo: vou no irmão fulano, porque ele vai ter uma palavra de Deus para mim. E de fato, Deus usa os homens, mas Deus quer falar contigo. Ele diz em sua palavra que se você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ali, o seu Deus que te vê em secreto, Ele vai falar contigo. O quarto é o lugar onde Deus te vê e fala contigo. Não precisa, a gente fala o quarto, mas é onde você se separa e fala com Deus. É onde você se separa e fala com Deus. Naquele momento não tem mais ninguém ao seu redor, é você, o seu coração aberto para Deus, e Deus olhando para você e querendo falar contigo. E às vezes nós colocamos profetas de Deus como ídolos, sendo que Deus deseja falar conosco. Não é errado buscar irmãos que têm uma palavra de Deus, não estou falando isso. Eu estou dizendo é que às vezes nós idolatramos tanto pessoas e esquecemos que Deus deseja falar conosco. Nós colocamos o altar só para uma pessoa, e hoje a palavra do Senhor diz que o altar é para todos, porque Cristo, Ele abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue, para que nós pudéssemos nos achegar à presença de Deus. Então já existe um altar preparado. O que falta agora é nós nos achegarmos a esse altar. Já existia um altar no tempo de Ezequias preparado. O que faltava agora é destruir todos aqueles que não eram de Deus e restaurar aquele que era de Deus, para que a nação pudesse adorar ao Senhor. Já existe um altar preparado para nós. Cristo já preparou esse altar, já deixou o caminho aberto. O que nós precisamos agora é restaurar o nosso entendimento para entrar neste lugar. Ele diz, renovai o vosso entendimento, transformai o vosso entendimento. Nós precisamos entender que é através de Cristo Jesus. Ezequias, ele restaurou o altar de Deus, pediu para que os sacerdotes se purificassem. E se você ler a história de Ezequias ali, enquanto os sacerdotes se purificavam, vai dizer assim, os levitas se purificaram antes dos sacerdotes. Os sacerdotes eram das tribos de Levi, mas os sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão. Olha só a confusão agora aqui. Eles eram da linhagem de Arão. E aqueles que eram dessa linhagem, eles demoraram mais do que aqueles que eram os que levantavam a tenda, aqueles que carregavam a arca. Nós precisamos ter pressa em nos santificarmos ao Senhor, porque quando eles começaram a sacrificar ao Senhor e ofertar ao Senhor, aqueles que tinham que ter a posição de fazer o sacrifício não estavam preparados.
E daí os levitas que estavam santificados tiveram que tomar a frente. Eu e você precisamos entender que precisamos estar preparados para fazer a obra do Senhor dia após dia, porque senão vai passar outros na frente. Vai passar outros na frente, enquanto Deus está querendo usar eu e você. Né? E vai ter pessoas que vão falar, está tudo bem, está tudo tranquilo. E vai ter pessoas que vão falar assim, nossa, chegou agora e já está fazendo. É porque ele já se preparou, já se santificou, e Deus já começou a falar com ele. Enquanto você que já está há anos, não se preparou, não se santificou, era a sua função e não pôde fazer. Então que possamos correr para cumprir aquilo que Deus tem para nós. Bom, ouvimos falar de Ezequias, foi um governo maravilhoso, nós conhecemos a história dele, vamos ver, né, que Deus livrou ele do rei da Síria. Vamos ver ali também que havia uma sentença de morte para ele, e ele orou, clamou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração, e deu mais 15 anos de vida. Mas depois disso, veio o seu filho, e o seu filho, ele viu tudo o que seu pai fez, ele viu a transformação que seu pai fez no reino de Judá, assim como viu Deus curando ele de uma enfermidade que era para a morte, e dando mais 15 anos de vida. E aí a gente vai perguntar assim, mas como pode uma pessoa que viu Deus fazendo tantas coisas através da vida do seu pai, e através da vida do seu pai e na vida do seu pai, se corromper tanto assim? A Bíblia vai dizer assim, que lá no livro de Ezequiel, uma parábola, diz assim que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram manchados. Era um provérbio que era um provérbio que a nação de Israel falava. Porque falava assim, né, que os pais pecaram e o pecado dos pais estava sobre a vida dos filhos. Aí Deus falou, mas não vai ser mais assim. Aquele que pecar certamente morrerá. Aquele que não atender à minha voz certamente morrerá. Mas aquele que se arrepender dos seus pecados e ouvir a minha voz, este viverá. Mas se aquele que vivia seguindo a minha voz e pecar, esse morrerá. E aquele que vivia em pecado, se arrepender, esse viverá. A palavra do Senhor diz isso, porque o povo de Israel, o povo de Judá ali através de Ezequiel, eles estavam naquele momento ali dizendo, olha Senhor, o Senhor está colocando o fardo sobre nós por causa do pecado dos meus pais. Só que aqui nessa história não é assim. A gente vem de um governo, de um homem que a Bíblia diz que o governo foi bom, e daí vem um cara que foi perverso diante da presença de Deus. Mesmo que você seja uma pessoa ilustre na presença de Deus, se o seu filho não for instruído na presença de Deus por você, facilmente ele irá se perder no caminho. Mesmo que você mostre tudo e ele veja tudo, se ele não for instruído por você, ele vai se perder no caminho. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, andando no caminho, anuncie as minhas palavras. Lá no livro de Deuteronômio vai falar assim, ó, enquanto vocês estão andando, anuncie a minha palavra e o decreto dessa lei. Enquanto vocês estão andando no caminho, ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer, ela jamais se desviará dele. E talvez o que faltou aqui não foi ele ver o pai fazendo todas as coisas, transformando. Talvez o que faltou aqui foi ele trazer o filho para perto dele e falar, filho, é assim que se deve andar. Existem famílias de pais que estão mais de 20 anos dentro da igreja, em que os filhos não conhecem o Deus dos seus pais. Existem famílias em que os pais estão há anos dentro da igreja e os filhos não conhecem os deuses dos seus pais, porque os pais negligenciaram o ensino do seu Deus na sua casa, deixaram a tia da escola, da igreja,
deixaram para a pregação no culto, enquanto Deus estava dando essa ordem para os seus pais. E provavelmente Ezequias deixou para que as experiências dele forjasse o seu filho. E seu filho tomou o poder. E a palavra do Senhor diz que ele fez pior do que as nações que um dia ocuparam aquele lugar, ao qual o Senhor disse que era Canaã do povo de Deus, um lugar onde ia jorrar leite e mel, aonde ia manar leite e mel. Eles fez pior do que o povo que ali habitava. Dizem também, acho que no livro de Reis, que ele cometeu as mesmas práticas do rei Acabe, que era rei de Israel. E Deus desprezou de forma grandiosa o governo de Acabe, ao ponto de matar Acabe, ao ponto de matar a sua esposa, acabar ali com o seu governo, acabar com a geração dele que governava a nação de Israel. E Deus, no livro de Reis, se você ler essa mesma história, vai dizer que Deus ia trazer um juízo tal para a nação de Judá, por causa do pecado de Manassés. Manassés negligenciou o Senhor. O altar estava restaurado, estava tudo pronto para a nação de Deus adorar o Senhor. E ele fez o contrário. Ele fez toda a nação de Deus se desviar do caminho. Manassés, ele fez a nação se desviar do caminho. E esse pecado sobre a vida dele trouxe juízo. Nós vamos ver aqui nessa passagem, no versículo 11, acho que foi onde eu parei de ler, né? Que veio o rei da Síria. Aqui no versículo 9, vamos ler aqui. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze. Se nós lembrarmos da história do pai dele, nós vamos ver que Deus falou contra Senaqueribe assim, né? Contra ti eles não vão atirar nenhuma flecha, eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e vou fazer ele voltar por onde veio. Esse era o rei da Síria. Agora o filho dele, ele foi levado pelo rei da Síria para a Síria como escravo, com anzol no nariz. A mesma palavra que era contra o rei da Síria, agora foi com ele, e algemas de bronze em suas mãos. Sempre quando nós vemos bronze na palavra do Senhor, quer trazer juízo, e Deus estava trazendo juízo sobre o seu pecado, ali sobre o pecado de Manassés. O pecado dele foi tão grande que ele corrompeu uma nação inteira. Uma nação que estava ali buscando ao Senhor, que estava clamando a Deus, e por causa das ações dele, ele fez uma nação inteira se corromper. As nossas ações, as nossas atitudes podem fazer pessoas se desviarem do caminho do Senhor. Porque talvez a palavra do Senhor diz, né, que nem todo mundo é maduro na fé. O apóstolo Paulo diz que alguns ele toma leite, para depois começar a comer, se alimentar de algo sólido. E uma atitude de um cristão pode trazer uma consequência tão grande para essa pessoa que está tomando o leite ainda. E talvez uma das atitudes erradas nossa pode conduzir uma pessoa a se afastar dos caminhos do Senhor. E Manassés, um dos seus pecados foi fazer a nação de Judá se afastar do caminho do Senhor. E o Senhor disse ali, nesse texto em que eu li, que Ele prometeu para Davi e para o seu filho, que Ele jamais tiraria o povo de Israel, da nação que Ele tinha colocado. Não ia fazer retornar ao Egito e não ir para nenhuma outra terra, se eles buscassem a sua palavra. E Manassés foi contrário a toda a palavra do Senhor. Aqui nesse momento, Israel
que era o reino do norte, já tinha sido levada para o exílio. Deus já tinha feito ali, já com eles, já tinha tratado os juízes, eles já tinham sido levados para o exílio. Estava faltando a nação de Judá, que chegou nesse momento e Deus falou, trouxe juízo. Se você ler no livro de Reis, vai falar que Deus agora, eu vou levá-los de vez. Eu vou levá-los de vez. E aqui, Deus ele leva Manassés preso em juízo. Só que acontece algo interessante. O juízo de Deus sobre as nossas vidas não é para nos matar e nos destruir para sempre. O juízo de Deus, ele pode gerar ou a morte, porque o salário do pecado é a morte, ou arrependimento, para que nós possamos ser transformados e viver a vida que Deus tem para nós. E se nós lermos aqui, no versículo 12 vai dizer: em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Manassés, ele se arrependeu dos seus pecados, ele se humilhou. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ele reconheceu que não existia, que você vai ver ali que Manassés ele fez altares para os astros dos céus, para cada estrela que ele conhecia, ele fez um altar, ele construiu ali um altar. Ele reconheceu que nada daquilo era Deus. E ele reconheceu que existia apenas um Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 8, vai dizer assim, ó: eu sou o Senhor, e a glória pertence a mim, e eu não divido com ninguém. E ali ele reconheceu que a glória só pertencia a Deus. E Deus trouxe juízo sobre a vida dele, e ele se arrependeu. E talvez você seja uma pessoa que andou, você que está ouvindo essa pregação, ou vai ouvir um dia, você vai ser uma pessoa que pregou o nome do Senhor. Você vai ser uma pessoa que andou nos passos do Senhor, que andou dentro da igreja e construiu um altar ali diante de Deus de infidelidade. Em algum momento você pecou. Em algum momento você se desviou daquilo que Deus tinha para você e para a sua história e acha que é impossível retornar. E talvez você está preso nesse cativeiro, igual estava Manassés. Mas saiba que Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas culpas e as nossas falhas. Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas falhas, os nossos delitos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O que Ele deseja hoje é que você retorne para o altar que Ele preparou para você, que está aberto para você. Hoje você tem que reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Hoje você tem que reconhecer que Ele deseja te dar uma nova direção. Porque se você já foi para o caminho da direção do cativeiro, Ele quer trazer para a direção do governo dEle novamente, aonde a presença dEle vai ser suficiente, aonde tudo aquilo que te tirou da presença dEle, você vai tirar fora, como Ele fez aqui na continuação desse capítulo. Jesus, Ele já se sacrificou por nós, Ele já levou a culpa por nós. O que nós precisamos é ir diante do altar dEle e nos humilharmos como Manassés se humilhou. O que falta na vida de muitos é o arrependimento. O que falta nas nossas vidas é entender que existe apenas um Senhor e Ele não divide a glória dEle com ninguém. E Manassés, quando ele se arrependeu e reconheceu que existe apenas um Deus, diz assim, depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Giom, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas. O que nos faz sermos invadidos
ao ponto de nos afastarmos de Deus, de perdermos a direção do caminho de Deus, é negligenciar a sua palavra, é negligenciar Ele na busca, na oração, é negligenciá-lo na adoração. O que nos faz sermos derrotados para o pecado é deixarmos de olhar para Deus. E Manassés, ele volta, ele começa a construir um muro para fortificar ali aonde ele estava. Ele começou a colocar a palavra do Senhor no lugar que ela devia estar. Ele começou a colocar a busca ao Senhor em primeiro lugar. Ele começou a preparar a sua vida de tal forma que não importa qual fosse o inimigo, podia vir da Síria ou de qualquer outro lugar, ele não seria derrotado, porque o Senhor é que estaria o guardando, porque as coisas de Deus é que estaria o protegendo, o governo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: busque o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. E ele começou a fazer isso. Daí vai dizer mais: Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou fora da cidade. Além de fortificar a sua vida, ele tirou tudo aquilo que fazia pecar. Uma vida transformada por Jesus, uma vida que passa pelo sangue do Cordeiro, ele retira tudo aquilo que o fazia pecar e a lembrança do pecado da sua vida, e lança fora. Ele lançou fora aqueles altares. Você tem que lançar fora aquilo que um dia você idolatrou. Você tem que lançar fora aquilo que um dia você colocou ali e falou: isso aqui é a minha estabilidade, isso aqui é a minha segurança. Se não é meu pai e minha mãe, eu não sou ninguém. E daí você vai falar assim: se não é Jesus agora, eu não sou ninguém. Se não é o meu trabalho, eu não sou ninguém. Se não é Jesus agora, eu não sou ninguém. Essas coisas, elas podem ficar de forma externa do seu coração, porque o Senhor é que te dá força e vigor para adquirir riquezas. O Senhor é quem abençoa a sua família e que cuida dela. Mas dentro do seu coração, quem tem que permanecer é o Senhor. Quem tem que permanecer é o Senhor. Então tira aquilo que não é o Senhor do seu coração e deixa Ele morar ali de forma segura, porque você vai ver, vai vir as ondas fortes, vai vir o vento e a casa vai continuar firme. E Manassés, ele começou a restaurar ali a nação de Judá. E daí diz assim no versículo 17, o povo, calma aí, deixa eu ver. Depois restaurou o altar do Senhor, sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor Deus. Ele tirou os altares, mas o povo ainda tinha lugares que precisavam ser retirados por eles, e eles não tiraram. Mas uma coisa aconteceu naquela nação: eles adoravam somente um Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Eles adoravam o Senhor. Eu e você temos que aprender uma coisa: nós temos que adorar somente a um Deus, somente a um Senhor. Temos que prestar um culto somente a Jesus e buscar a face dele, e não ser como essa nação que ainda estava num processo ali de conversão. Nós temos que tirar tudo e deixar o espaço de Jesus somente para Ele. A adoração é o que Deus requer de nós em todos os momentos das nossas vidas. Não importa o que aconteça, no dia bom, no dia mau, o que Deus requer de nós é a nossa adoração. Porque a palavra do Senhor diz assim, porque todas as coisas Tu criaste sim, e por causa da Tua vontade vieram a existir. E daí, depois desse versículo, vai vir a canção que nós cantamos, Agnus Dei, que vai dizer assim, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas vêm de Deus, o dia bom e o dia ruim, Deus faz parte dele. E a palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então no dia ruim,
Saiba de uma coisa: o que vai te restar vai ser adorar ao Senhor. Eu lembro que no dia 24 para o dia 25 de dezembro, quando roubaram a nossa moto, né, e foi véspera de Natal, né? Na véspera de Natal, quando roubaram a nossa moto, a gente chegou na família da Elisa, todo mundo perguntando. A primeira coisa que eu fiz foi adorar a Deus. Foi adorar a Deus. Pedi um quarto lá, eu e Elisa entramos lá, oramos e adoramos a Deus. Honramos a Deus. Muitas pessoas poderiam estar dizendo: ah, mas isso acontece comigo, é isso e aquilo. Não, aconteceu comigo, mas Ele poupou as nossas vidas. Vamos orar, vamos engrandecer o nome dEle, vamos exaltar o nome dEle, vamos adorar o nome dEle. Colocar uma arma na nossa cabeça, adoramos o nome dEle, reconhecemos o nome dEle, sabemos que somente Ele é o Senhor. Muitas pessoas iam falar: ah, como você pode falar que Deus está com você se acontecem essas coisas? Deus está comigo não é porque as coisas boas acontecem ou as coisas ruins acontecem. Deus está comigo porque Ele me amou tanto que Ele entregou a sua vida para que eu pudesse viver não somente aqui com Ele, mas toda a eternidade. Deus estava ali na nação de Judá, desejando viver com eles para do sempre. Deus quer estar contigo para viver com você por todo sempre. E o que Ele deseja ver? Um altar de adoração para Ele. Um altar de adoração para Ele. Como eu disse, Abraão foi um homem que construía altares. Enquanto um homem falou que ia construir os zigurates, né, que era a Torre de Babel, para fazer o seu nome grande, Abraão construía altares para fazer o nome do Senhor grande. Quem é você nessa jornada? Você vai construir coisas para fazer o seu nome grande, ou vai construir um altar de adoração ao Senhor para fazer o nome dele grande? Faça o nome do Senhor grande, porque foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou como chamou Ezequias para restaurar altares. Ele te chamou como chamou Manassés, que mesmo que começou errado, ele concluiu a sua vida retornando para o altar de Deus. Nós começamos errado igual Manassés, mas vamos terminar construindo um altar de adoração ao Senhor, porque Ele nos chamou para sermos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E no livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 8, ele vai dizer novamente: eu sou o Senhor e não divido a minha glória com ninguém. Vamos dar glória ao Senhor, porque Ele é o Rei da glória. Aleluia. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós honramos o Teu nome, Senhor. Nós sabemos que o altar, ó Pai querido, definitivo, ele foi construído pelo Teu Filho Jesus. Ele foi nos dado o acesso, ó Pai querido, ele foi nos dado o acesso através do sangue do Cordeiro. Nós podemos acessar, ó Pai querido, ali, ó Pai querido, o Teu trono, o lugar do Teu trono, e ali rendemos o nosso louvor e adoração. E as nossas vidas, aonde nós estamos, Senhor, aonde nós estamos, ela vai ser um altar de adoração ao Senhor. Aonde nós estivermos, as pessoas não vão ver as nossas vidas forjadas com os padrões deste mundo, mas vão ver forjadas com o padrão do Senhor, porque na sua palavra o Senhor já deixou a forma e a maneira que o Senhor deseja que vivamos. Então vamos viver da maneira que o Senhor deseja. Vamos adorar o Senhor da maneira que o Senhor deseja que possamos te adorar. Vamos invocar o Seu nome da maneira que o Senhor deseja que invoquemos o Teu nome. Vamos invocar o Teu nome, ó Pai querido, até te encontrar. E nós sabemos que o Senhor se manifesta quando nós o buscamos, quando nós honramos o Teu nome. Pai querido, um coração quebrantado o Senhor não despreza, um coração contrito o Senhor não despreza. Aquele, ó Pai querido, que fecha a porta do seu quarto, ó Pai querido, e fala contigo. O Senhor, ó Pai querido, nos vem em secreto e fala conosco. Ah, Deus maravilhoso, nós te honramos.
Nós te adoramos, Senhor, e queremos dizer: seja exaltado através das nossas vidas, Pai querido, que por onde nós andarmos, ó Pai querido, possamos, ó Pai querido, expressar com as nossas vidas altares ao Senhor, aonde as pessoas vão ver servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, vão ver a noiva do Senhor, ó Pai querido, andando nessa terra, porque, ó Pai, nós somos a igreja que leva este mundo a conhecer o verdadeiro altar, o altar do Senhor. Deus, que nós possamos nessa geração restaurar, ó Pai querido, altares, vidas para servir ao Senhor, porque a Tua palavra diz, ó Pai querido, que nós seremos usados para essa finalidade, para anunciar o Teu reino, ao fim de reconciliar o homem contigo novamente. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que ali seja formado um novo altar ao Senhor de adoração. Em Teu nome santo, ó Pai querido, que Te adoramos e Te exaltamos e glorificamos, porque Tu és o Senhor para todo sempre. Aleluia. Amém e amém.